Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus esse momento, agradecer a Ele, glorificar o nome dEle, porque Ele tem feito grandes coisas em nossas vidas. Ele tem nos permitido chegar até aqui para, assim, ouvir a mensagem e a voz dEle. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos falar com Deus. Meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade, por esse momento, meu Pai, de assim ouvir a Tua palavra, Deus, de assim alimentar-se da Tua palavra e ouvir os Seus ensinamentos, meu Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, que fale aos nossos corações, Deus. Usa-me como instrumento nas Tuas mãos nessa noite, Deus, e que a mensagem do Senhor seja ministrada também através do Espírito Santo do Senhor, Deus. É a oração que eu te faço, Deus, nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Deus. Como é possível ter fé em meio às tempestades da vida? Como é possível ter fé em meio às tempestades da vida? Há 2 anos atrás, eu participei, junto com a minha esposa, de uma viagem missionária. E essa viagem foi para o Amazonas. E assim nós navegamos ali no rio Amazonas 7 dias. E assim navegando e prestando atendimento às comunidades ribeirinhas. Eu lembro que certo dia da noite, quando todos já estavam ali dormindo, né? Porque o cansaço era lícito na cara, no rosto de cada pessoa, por ter trabalhado o dia todo atendendo as pessoas. Ali então, eu me lembro que o barco ele começou a balançar. E assim veio uma tempestade no meio do rio Amazonas. E me lembro que todos levantaram com medo. Aliás, eu mesmo e a minha esposa levantamos com medo, apavorados, né? Porque a tempestade era grande, grande no rio Amazonas e aonde a gente estava no local. Então, mas aquela tempestade não durou muito tempo, ela passou rapidamente. Mas aquela tempestade, ela nos trouxe naquele momento muita angústia, ela nos trouxe muito medo. Mas então nós podemos naquele momento aprender, né, que as tempestades da vida, né, ela nos desafia e ela é para o nosso crescimento. Então, como é possível ter fé em meio a tempestades da vida? No contexto que nós estamos vivendo de pandemia, como é possível ter fé? Como? O Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41, Jesus vai nos trazer alguns ensinos que vai nos guiando, né? Que vai nos mostrando como ter uma fé sólida diante dessas tempestades da vida. E o texto, ele se inicia assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. O texto ele já começa sendo outra narrativa, né? Porque antes Jesus estava junto com seus discípulos à beira-mar, né? O texto diz isso antes, ensinando a multidão, ensinando também os seus discípulos. Então, diz que ali já estava ficando tarde, naquele dia, sendo já tarde, então Jesus, ele virou para os seus discípulos e falou: vamos passar para outra margem. Então, eles tiveram que passar para a outra margem. Jesus então dá uma ordem para eles. Entende que o mar da Galileia, aonde eles navegaram, aonde eles iam passar, esse cenário, aonde aconteceu esse contexto todo, o mar da Galileia, ele era famoso por suas tempestades. Observem para vocês verem, o mar da Galileia era famoso por suas tempestades. E o mar da Galileia também, ele era um lago de águas doces. Ele era de 21 metros de comprimento por 14 de largura. E também ele era 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E era cercado por montanhas por 3 lados, que as montanhas tinham até 300 metros de altura. Imagina-se só, então, o cenário sombrio que era ali, né? À noite, no mar da Galileia, tempestades, frio, ventos fortes. Então, o verso 36 diz que eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco. E diz que os outros barcos o seguiam. Entende-se que aquelas pessoas que estavam ali sentadas antes, sendo ensinada, instruída por Jesus, agora pega os seus barcos e seguem a Jesus. Né? Então os discípulos ali se despedem da multidão, se despediram da multidão, colocaram Jesus no barco e partiram ali ao mar da Galileia. O 37 diz, agora o cenário já mudou, o cenário agora já é outro. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Olha que interessante como o evangelista Marcos, o autor, ele traz essas palavras. O cenário em que Jesus estava antes era um cenário calmo, um cenário tranquilo, mas Jesus, assim, ele queria partir para o outro lado, porque ele queria, sim, descansar, ele queria dormir um pouco e descansar. Mas então, o evangelista, o autor, Marcos, ele traz essas palavras assombrosas para nós. Ora, no momento que o barco estava navegando, levantou-se um grande temporal de vento no mar da Galileia. As ondas, elas se arremessaram contra o barco. Então foi de modo que o barco ele já estava se enchendo d'água. Imagine como que ficou os discípulos naquela hora, como que ficaram aqueles homens que são acostumados a enfrentar, homens pescadores que são acostumados a enfrentar esses ventos fortes. Mas entende que aquela tempestade não foi uma tempestade normal, foi uma tempestade diferente, uma tempestade que eles nunca enfrentaram antes. Entende-se isso? E o 38 disse, e Jesus estava na polpa. O que Jesus estava fazendo na polpa? Jesus estava dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro enquanto o temporal de vento, enquanto as ondas se remessavam contra o barco, enquanto o barco já se começava a encher d'água. O que Jesus estava fazendo, meus irmãos? Jesus estava dormindo na polpa tranquilamente e sobre o travesseiro. Mas então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? É como eles virarem para Jesus e falar: Meu Senhor, nós estamos ali perecendo. O barco está enchendo d'água, as ondas estão batendo no barco, de modo que o barco está quase afundando. Nós não estamos suportando. Nós iremos morrer. O Senhor não se importa com isso, mestre? O Senhor não importa com essa tempestade que está vindo sobre nós? Nós não estamos aguentando. Essa frase nos revela um pedido de socorro, um pedido de angústia. Senhor, não se importa que pereçamos. E o 39 diz, e Jesus então, ele despertou. Ele despertou. Lembre-se que Jesus estava dormindo na polpa enquanto a tempestade estava lá fora. Jesus deve estar num sono profundo, porque ele despertou daquele sono e disse, verso 39, que ele repreendeu o vento e ele disse ao mar: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Jesus é impressionante. Esse capítulo, esse verso, ele revela o poder sobrenatural de Jesus sobre a natureza. Jesus se levantou e disse: acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, no verso 40, Jesus agora rebate eles como uma pergunta. Então, Jesus, depois que acalmou a tempestade, depois que a tempestade cessou, Jesus lhe perguntou:
por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Jesus notou o medo e angústia nos seus rostos. Os discípulos, eles vinham acompanhados de Jesus, dos ensinos de Jesus. A todo momento, eles estavam com Jesus, aprendendo dos seus ensinos, dos seus milagres. Mas eles não tinham presenciado esse poder sobrenatural de Jesus sobre a natureza. Então Jesus pergunta, como é que ainda não tem fé? Por que são tão medrosos? Vocês têm visto tantas coisas e ainda não têm fé? E o verso 41 diz, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É interessante, impressionante entender que antes eles estavam possuídos de temor, possuídos de medo, de angústia pelas ondas, pela tempestade, que assim viria a afundar o barco. Eles estavam com medo, mas agora, depois que eles presenciou o poder sobrenatural do Mestre dos Mestres, Jesus, eles estão possuídos de grande temor pelo Mestre. E diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus, ele é soberano, ele é poderoso. Jesus, ele nos ensina os grandes ensinos dentro da tua palavra. E para ter uma fé sólida, ter uma fé firme em meio às tempestades da vida. É uma pergunta. Como é possível ter fé em meio às tempestades da vida? Primeiro, crer nas promessas de Jesus. Como é possível ter fé em meio às tempestades da vida? Crer nas promessas de Jesus. O verso 35 diz assim, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. Crer nas promessas de Jesus é crer nas suas ordens. Olha o que ele falou. Vamos passar para outra margem. Jesus disse para os discípulos, nós vamos passar para outra margem. Não importa o que iremos passar entre o caminho. Jesus não nos promete que a nossa caminhada, o nosso trajeto será tranquilo. Jesus nos promete que nós iremos chegar. Ele virou para os seus discípulos, nós iremos passar para outra margem, vamos passar para outra margem. Essa foi uma promessa de Jesus para os seus discípulos. Por quê? Jesus sabia sim que a tempestade viria, ele é soberano. Ele saberia sim que os discípulos ficariam angustiados. Sim, ele saberia. Jesus ele não promete que o nosso trajeto, que a nossa caminhada, irmãos, vai ser fácil. O evangelho é um evangelho de busca, um evangelho de sofrimento, de renúncia, de obediência. Mas Jesus ele nos promete que nós iremos chegar lá. Vamos passar para outra margem. Nós estamos vivendo no meio de um contexto, irmãos, no meio de uma tempestade, onde vidas estão sendo ceifadas, famílias estão sofrendo, em meio a essa pandemia, em meio a esse vírus que está tomando vidas. Mas Jesus está virando para nós e fazendo essa promessa.
vamos passar para outra margem. Nós iremos passar para outra margem, nós iremos passar por essa tempestade. Mas temos que crer nessa promessa. Porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Nós iremos atravessar essa tempestade que nós estamos passando, meus irmãos. Nós iremos atravessar. Mas temos que ter fé. Fé e acreditar na promessa de Cristo Jesus. Salmos 89, o verso 9 diz assim: Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu a fazes aquietar. O pastor e escritor Hernani Dias Lopes traz assim em sua frase: quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras e promessas de Cristo. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras e promessas de Cristo. Vamos nos agarrar às promessas de Cristo. Porque assim nós iremos passar em meio às tempestades da vida. Porque isso é uma promessa de Cristo. Nós iremos chegar lá. Segunda coisa, como é possível ter fé em meio às tempestades da vida? Tendo a presença de Jesus. A presença de Jesus nas nossas vidas, ela acalma o nosso coração. Ela acalma a nossa angústia. O capítulo 4, o verso 36 diz assim. O capítulo 4, o verso 36 diz assim, meus irmãos: E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros o seguiam. Vocês notam a importância da presença de Jesus? E assim eles o colocaram no barco. Jesus estava no barco. Então, eles não teriam que ter medo, porque a presença de Jesus estava ali. As tempestades da vida vêm sobre nós. Mas quando Jesus está conosco, Ele conforta nosso coração. Essa é a certeza que nós iremos passar pelas tempestades. Porque nós temos a certeza que Jesus está conosco. Salmos 23, verso 4 diz assim: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Jesus é vista nesses salmos. Mateus 28, capítulo 28, verso 20. Jesus ele traz essa promessa da sua presença também, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes tenho ordenado, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Estamos no meio da tempestade, mas Jesus está conosco. Jesus sempre está conosco, meus irmãos. No nosso terceiro e último ponto, como é possível ter fé em meio às tempestades da vida? Tendo a paz de Jesus. O capítulo 4, verso 38 diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento. Verso 38. Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? Sem dúvida.
absolutamente sem dúvida. Claro que Jesus sabia. Jesus ele estava cansado, porque ele vinha de vários ensinos com a multidão. E ele estava cansado, querendo descansar e dormir. Então Jesus ali, ele dorme. Jesus ele dormiu porque ele confiava no Pai. Ele confiava no Pai. Então Jesus ele foi descansar. Jesus ele sabia que a tempestade ia vir, sim. Jesus sabia que o vento viria, sim. Mas Jesus sabia que o Pai estava cuidando de tudo. Então Jesus ali se deitou para descansar. João 14, 27 diz assim: Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Quando estamos no meio da tempestade da vida, nós entendemos que precisamos e necessitamos ter a paz de Jesus. Deitar nos nossos travesseiros e reconhecer que tudo está sob o controle do nosso Pai. Reconhecer que as tempestades irão passar. Reconhecer que a promessa que Jesus fez, que nós iremos chegar lá. Reconhecer que Jesus está conosco no barco. Que Jesus está conosco nessa tempestade. E reconhecer que essa paz de Jesus, ela precisa estar dentro de nós. Ele deixou essa paz para nós. Não é a paz do mundo, mas é a paz de Cristo. Jesus, ele estava descansando na vontade do Pai. E Jesus sabia que o Pai cuidaria dele enquanto dormia. Novamente, grava essa frase. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o Pai cuidaria dele enquanto dormia. Precisamos descansar na vontade do Pai, meus irmãos, e saber que Deus ele cuida de nós no meio dessa tempestade em que nós estamos vivendo. Como é possível ter fé em meio às tempestades da vida, meus irmãos? Crer nas promessas de Jesus, que nós iremos chegar lá. E crer que Jesus está conosco no barco, a sua presença real nas nossas vidas, e não precisamos temer diante das tempestades da vida. Também crer que essa paz de Jesus, ela se faz presente em nossas vidas. Ele deixou essa paz para nós. Glorificamos a Deus porque Ele está conosco no meio dessa tempestade que nós estamos passando agora. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus e pedir a Ele que fortaleça a nossa fé. É possível, sim, ter fé em meio às tempestades da vida. É possível, sim. Mas temos que crer nas promessas. Crer na presença de Jesus e a paz de Jesus que está sobre nós. Feche os seus olhos nesse momento. Glorificado seja o Senhor, meu Deus, porque o Senhor é misericordioso com as nossas vidas. Que mensagem, Deus, maravilhosa que o Senhor deixou para nós, Jesus Cristo, de ensino. Nós estamos vivendo em meio às tempestades da vida, Deus. Muitas pessoas, Deus, vidas sendo ceifadas, famílias sofrendo, Deus.
isolamento social totalmente. Oh, Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo nos deixou promessas, Deus, que nós iremos chegar lá. Passando pela tempestade, passando pelo vale, mas o Senhor está conosco, Deus, o Senhor está no nosso barco, Deus. E nós pedimos essa paz que inunda nosso coração, Deus, nessa noite. Inunda nosso coração com essa paz, meu Pai, de Cristo. E acalma nossa alma, acalma nossa vida, acalma nosso coração, Deus, no meio dessa tempestade. Tendo a certeza que o Senhor, Deus, Deus, está conosco. É o Senhor que cuida de nós. No nome de Jesus, nós entregamos nossa vida diante do Senhor, diante desse contexto que nós estamos vivendo, Deus, de tempestade, de agonia, Deus. No nome de Jesus, meu Pai, nos ajude a confiar no Senhor, nos ajude a buscar a Tua presença mais e mais. Essa é a minha oração nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida nessa noite. Que Deus continue derramando as tuas bênçãos sobre a tua vida.